De seguida, vamos dar destaque ao fim de semana desportivo com a atualidade com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo motociclismo, em que Miguel Oliveira foi segundo classificado no Grande Prémio da Austrália. É verdade, o piloto português esteve muito bem no Moto3, o Grande Prémio de motociclismo da Austrália. Julgo que foi o segundo pódio deste jovem atleta. Eu lembro que este atleta é um atleta muito promissor, ele tem 17 anos e tem uma carreira internacional há muito pouco tempo. Em 2004 ele foi nomeado como jovem promessa pela Confederação de Desporto de Portugal e já se vaticinava nessa altura que efetivamente pudessem alcançar-se resultados desta natureza. Eu penso que numa prova tão competitiva como esta, por exemplo, quem ganhou a prova foi o Sandro Cortese e, portanto, que é uma das estrelas mundiais da modalidade, e eu julgo que o Miguel Oliveira, que está no fundo a sair-se muito bem, sobretudo destas competições. Este foi o segundo pódio desta época, melhorou Barcelona, no Grande Prémio de Barcelona tinha ficado em terceiro lugar. E foi só mesmo no final da corrida que foi ultrapassado pelo Cortese, que efetivamente garantiu para a KTM uma vitória, neste caso com alguma felicidade, porque foi mesmo na reta da meta que efetivamente ele foi ultrapassado. Talvez engraçado seja salientar que o Miguel Oliveira tinha saído em sexto lugar na grelha de partida. Sim, é verdade. Também tem este pormenor, mas ele foi dizendo que efetivamente se sentiu bem na roda do Cortese, mas que também durante a prova, no final da prova, que não tinha grande confiança na roda da frente, portanto estava com algumas dificuldades em poder afirmar-se. É importante a sua afirmação durante a corrida e ele também explica este tipo de resultados. É importante dizer-se para aqueles que não acompanham tão de próximo a modalidade que esta foi a penúltima prova do Campeonato do Mundo. Que acaba em Valência, não é? Em Espanha. Sim, mas ele próprio, Miguel Oliveira, fez uma afirmação interessante, que foi dizer que houve muitos altos e baixos durante esta época, que foi muito importante para ele este resultado, para ele e para a equipa, precisamente por ser um momento de alguma afirmação, de alguma experiência e de poder, do ponto de vista pessoal, afirmar-se até na competição. Convém dizer que ele está no 7º lugar da geral e que eventualmente já será difícil, porque está a 15 pontos do 6º lugar, poder subir mais, mas para uma época de estreia eu penso que ele esteve muito bem. Eu julgo que a Honda, ou agora como se diz a Super Honda, que efetivamente tem aqui uma promessa de grande peso para o futuro. Este Mundial de Motociclismo termina no dia 11 de novembro com o Grande Prémio de Valência, em Espanha. Passando à patinagem artística, Cancela, Portugal conquistou 16 medalhas na Taça da Europa, que se realizou este fim de semana no pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes. Sim, é verdade. Esta prova, e isto é uma modalidade que passa às vezes um bocadinho, ou pelo menos é uma parte da patinagem que parte um bocadinho ao lado das pessoas e ao lado daqueles que estão envolvidos no desporto, mas é sempre muito importante, pelo menos nós fazermos vincar este feito por uma razão muito simples. O ano passado Portugal, na mesma prova, tinha conseguido 11 medalhas e foi em França, e este ano julgo que reforçou no fundo a sua posição, e aqui era importante ressalvar uma coisa que para mim é uma surpresa muito agradável. Todos estes prémios, e normalmente as medalhas, foram na sua grande maioria obtidas nos escalões de formação, nos cadetes, nos juvenis, nos júniores femininos, e portanto isto ainda releva mais aquilo que é o trabalho que efetivamente a Federação Portuguesa de Patinagem possa estar a fazer. E portanto estas 16 medalhas julgo que têm a ver com um justo prémio, com certeza, daqueles que todos os dias trabalham numa modalidade que eu julgo e cuja afirmação tem depois uma rivalidade que não tem qualquer tipo de paralelo para nós, que tem a ver com a patinagem no gelo e que é muito mais atrativa, e eu admito que de facto os portugueses e quem está ligado a esta competição seja um bocadinho mais difícil em termos de afirmação. Portanto, esta competição realizou-se entre 23 e 27 de outubro e, portanto, englobou 200 patinadores de 10 nações diferentes. Portugal esteve representado por 34 atletas. Sim, e o facto da dimensão da própria prova, que é importante relevar, para o número de medalhas que foi conseguido, eu acho extremamente importante. Eu vi alguns dos resultados que me parecem que devam ser evidenciados, nomeadamente aqueles que dizem respeito
segundo eu percebi, no último dia de prova, foi na modalidade solo dance. E isto, para que as pessoas percebam, estamos a falar de danças obrigatórias e danças livres, um conjunto destas duas modalidades, e quer nos escalões de iniciados, quer nos escalões de cadetes, juvenis ou júniores, quer masculinos, quer femininos, Portugal teve, de facto, muito boas prestações. Aliás, houve aqui uma das categorias onde o pódio podia ser quase todo português, foi nos cadetes femininos. Não foi porque uma das portuguesas ficou em quarto lugar e com a possibilidade de ter atingido o terceiro lugar. Relativamente, por exemplo, às prestações dos atletas mais velhos, neste caso os séniores, houve 2 quartos lugares, em femininos e masculinos, com a possibilidade de poderem ter ido ao pódio, mas eu julgo que são muito importantes, porque no contexto de uma competição internacional desta dimensão, apesar de tudo, julgo que os portugueses estiveram ao seu melhor nível. Julgo que são resultados que vêm espelhar que Portugal, quando pretende, mesmo nestas modalidades, poder pôr-se a competir ou a rivalizar com todos os outros países, consegue sempre fazer muito melhor do que aquilo que nós às vezes temos como expectável. Com certeza. Para rematar, apenas referir que Portugal conquistou 7 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Quem também conquistou uma medalha, aliás um título, mas de campeão europeu, foi o velejador João Rodrigues, em Múrcia. É verdade, este título, aliás, aqui convém dizer que o João Rodrigues já está habituadíssimo a ganhar. Ele é um recordista dos Jogos Olímpicos, ele participa nos Jogos Olímpicos desde 1992 e participou neles 6 participações consecutivas, não é? Portanto é um recordista português nos Jogos Olímpicos. Já tinha ganho o Campeonato da Europa em 1997, já tinha sido campeão do mundo pelo menos em 95 e 96, que houve ali um hiato de tempo onde ele de facto foi extremamente esmagador relativamente aos adversários, e eu penso que é pelo menos um exemplo de persistência. É importante aqui lembrar aqueles momentos menos bons que existiram, quer por causa da Bolsa Olímpica, quer do relacionamento que teve com o Governo Regional, quer com algumas polémicas que teve em torno dele, mas julgo que é bem merecido este prémio pela longevidade do atleta, e nesta prova em concreto dizer-se também que foi de facto com muita persistência. Ou pelo menos um atleta espanhol que esteve sempre com a possibilidade de ganhar. Aliás, Ivan Pastor, ganha, não é? O Ivan Pastor ficou a um ponto de poder ganhar esta prova, ganhou as 3 últimas regatas e, portanto, o João Rodrigues teve a possibilidade, pelo menos, de resistir a este tipo de ataques e, portanto, fazer ele próprio renascer, no fundo, para ele, e julgo para Portugal, a possibilidade de, pelo menos nesta categoria ou nesta classe de raceboard, poder dar para Portugal um título europeu. Cancelo, obrigada. O tempo passa depressa. Até à próxima semana. Boa tarde. Bom.